Agradeço muito, doutor. Eu me sinto muito melhor. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Obrigada, tchau. Oiê. Tô vendo que você tá de bom humor. Que ótimo. Se eu preparar um buquê pra você, vai te animar mais? Ai, eu adoraria. E sim, estou muito feliz e com razão. É algo importante? É por isso que você e a Valia irão na minha casa amanhã. Não é justo, porque eu tenho que esperar até amanhã. Bom, porque o primeiro a saber tem que ser o Victor. Por que o Victor? O Victor é só o seu marido e eu sou sua melhor amiga. Mas você vai ter que esperar até amanhã. Sasha, que lindo. Com certeza você me animou mais. Você é a melhor florista. Tchau, amiga. Tchau. E obrigada. Desculpe pelo amor. Episódio 1. Ai, mas que droga, tá arruinado. Sim, Marina. Valia, eu te atrapalho? De jeito nenhum. Venha pra minha casa amanhã com a Sasha. Eu vou contar uma coisa importante. Pode ser depois de amanhã. Fala pros seus clientes esperarem. Eu vou comprar os seus bolos, mas você tem que vir. Tenho ótimas notícias. Nossa, que emocionante. Tá, então eu vou. Eu vou fazer um pão de mel pra você. Ótimo. Droga. Sasha, aconteceu alguma coisa? A Marina me convidou pra ir pra casa dela amanhã. Você acha que eu deveria contar pra ela que ela tá sendo traída? Você tá louca? Não fala nada. Você deveria fechar sua boca com fita adesiva pra não escapar nada. Mas eu sinto que ela deveria saber. Ela tá loucamente apaixonada por ele. Mas vamos supor que ela descubra. Fala, o que vai acontecer? E se ela decidir cometer suicídio? E a solidariedade feminina? Que solidariedade? Se o Victor souber o que você falou, ele vai achar que eu falei também. Você quer que eu continue? Sim, continua. O Victor é o meu chefe. Ele vai querer me esmagar como uma barata. Entendi. Não, você não entende. Se ele me demitir, não vamos poder pagar o aluguel. Não teríamos dinheiro, Sasha. Tá, eu entendi. Eu não vou falar nada pra ela. Mas eu tenho pena. Ela tá loucamente apaixonada pelo Victor. Tá bom, eu entendo, mas talvez seja culpa dela. Talvez ela seja uma mulher muito opressora, eu não sei. Os homens são incríveis. Se sentem sobrecarregados conosco e nos abandonam. Aí lembram que não sabem limpar. Não, nem todos são iguais. Eu não sou assim. Nosso relacionamento é diferente. Victor. Oi. Olá. Como você tá? Cansado? Eu tô. Estamos celebrando alguma coisa? Me desculpa eu não ter contado isso antes, mas eu tenho novidades. Muito bem, me conte. Você tá com fome? Quer beber alguma coisa? Sim. E que seja algo mais forte que champanhe. Talvez um whisky? Aqui está. Obrigado. Hoje eu fui em um novo ginecologista.
Ah, é? E ele disse que eu posso ser mãe em um futuro muito próximo. Que boa notícia, Marina. Ele é incrível. Fez todos os exames e testes e definitivamente disse que é possível. Quer saber, Marina? Isso me deixa muito feliz. Eu vou arrumar o quarto do bebê. Não tá muito cedo? Temos que acreditar que a gravidez virá. E para isso temos que continuar tentando. E também arrumar o quarto do bebê. Vem aqui. Faça o que quiser. O dinheiro não é problema. Você é o melhor. E eu te amo muito. Eu tenho sorte de ter você. Eu chego depois da meia-noite, desapareço por alguns dias e mesmo assim você não quer divórcio. Bom, eu sei que o trabalho te mantém ocupado. Hoje na rodovia, 5 caminhões ficaram totalmente presos, sabe? E teve muito trânsito. Quer que eu te traga a sopa? Não. Vou tomar um banho. Por que não deita, querida? Valha. O que você tem? Me fala. Eu não sei o que fazer. Acha que eu deveria contar pra Marina que o Victor tá traindo ela? Eu achei que você ia contar. Às vezes, eu acho que odeio ela. E odeia ela por quê? Ela não tem emprego. Ela fica em casa o dia inteiro. Isso não parece justo. E você tá com inveja? Não é sobre isso. Eu só tô falando que ela podia fazer o que ela quisesse, mas ela decidiu se dedicar ao marido. Valha, você deveria contar sim. Por que tá me pressionando? Eu não posso contar. Isso ia matar ela. Eu conheço a Marina desde a escola. Ela apresentou a gente. Sim. E eu sou muito grata. É uma pena que as pessoas falem mal pelas costas e guardem segredos de você. Amanhã eu vou contar tudo pra ela. Mas eu tô com medo. E se o Victor descobrir que eu contei pra ela? Ele é o seu chefe. Ele não vai ficar com raiva. Talvez até ele agradeça. Vem, vamos deitar. Do que é esse bolo? De mel? E é em formato de coração? Claro que não. E o que a gente vai fazer? A gente conta a verdade? Eu não ia gostar de saber que o Dennis me trai. É, mas se eu descobrisse que você sabia que o Kostya me traía, acho que eu nunca te perdoaria. Sabe o que eu acho, Sasha? Eu acho que a Marina vai contar pra gente que tá grávida. Então ela não vai se divorciar. Acho que não devemos contar. O Dennis me falou pra eu contar. E com quem ele tá traindo a Marina? O Dennis não sabe. O Kostya também não. Tô tão feliz que vocês vieram. Tenho que perguntar uma coisa. Venham. Qual design eu escolho? Essa noite eu nem consegui dormir. Eu tava tão animada e agora eu tenho essas opções e não sei qual escolher. Espera, você tá grávida? Logo eu vou ficar. Olha, eu acho que você devia esperar. Porque não sabemos se vai ter um menino ou uma menina. Quando vai ficar? O médico disse que logo. Você acha que eu tô louca? Não. Talvez eu esteja um pouco louca, mas é por causa da emoção. Vamos preparar o chá? Boa ideia. Sim. Vamos pra mesa? Sim, e podemos conversar sobre os problemas da minha floricultura, dos seus clientes e dos nossos maridos, né? Sim. Eu vi esse conjunto num catálogo e quis fazer uma surpresa pro Victor. Ele gosta de beber chá em xícaras fofas. Eu ficaria feliz com umas meias novas. Eu também. Por que elas desaparecem? Eu coloquei na máquina de lavar e elas sumiram. Quem rouba elas?
Talvez seja a fada das meias nos pregando uma peça. Sasha, vamos mudar de assunto? Bom, as meias são como um marido. Você vai dormir com ele e na manhã seguinte ele vai embora. E te deixa só. E percebe que alguém roubou ele. Eles deveriam amarrar um ao outro antes de dormir. Usar uma corda feita de material especial. Qual material? O amor. Meninas, vamos ser honestas. O que vocês fariam se descobrissem que o marido de vocês trai? Primeiro você tem que confirmar. Como? Olhando o celular, olhando os bolsos. Ou verificar as roupas com cuidado. Talvez encontre algum cabelo. No meu caso não é necessário, porque eu sei a verdade. Você não entende nada. No meu caso, eu nunca mais confiaria no meu marido. Eu expulsaria o meu de casa. Eu não sei o que eu faria. Talvez eu morresse de tristeza. Ou desaparecesse. Oi, ele tá aí? Ele tá ocupado. Eu tenho que falar com ele. Kostya! Kostya! Ele tá ocupado e não quer ser incomodado. Isso não pode esperar. É um contrato importante. Ele tá reunido com alguém? É isso mesmo. Agora vai embora e não interrompa o Victor. Ele tá com quem? Já entendi. Que saco. Era só isso que me faltava. Isso é inconveniente. Eu sei, mas eu não posso fazer nada. Uliana, por favor, quando o Victor desocupar, será que você pode dar isso a ele? Não posso. O Victor vai viajar a negócios por uma semana. Se ele continuar com essas viagens, a gente vai ficar sem trabalho. Lembre ele disso. Tudo bem, mas eu não prometo. Obrigado. Alô? O seu marido te trai. Alô? Quem é? Minha nossa. Espera. O que aconteceu? Você tá bem? É a minha cabeça, ela dói. Olha, eu vou chamar uma ambulância, tá? Eu não preciso de ambulância. Eu vou ficar bem. Espera. Cuidado. Espera. Me dá um segundo. Alô? Alô? Emergência? Uma mulher desmaiou no estacionamento do mercado do centro. Marina, como é que você tá? A condição dela é estável. Se ela tá estável, por que ela desmaiou? Vasoespasmo. Ocorre durante um colapso nervoso. Eu quero ir pra casa. Claro. Você me assustou muito. Vi um programa que uma mulher assassinou a amante do marido. Sabe o que ela disse quando perguntaram? Não, o que ela disse? Eu faria de novo. Você não deveria pensar nessas besteiras. Vamos, eu vou te ajudar. Para, não me toca. Eu consigo sozinha. Tudo bem. Doutor, ela tá grávida? Não encontramos sintomas de gravidez. Isso nunca havia acontecido. É perigoso. Ela precisa descansar.
Vamos analisar os exames e procurar quaisquer sinais de perigo. E depois te ligamos, mas acredito que foi um colapso nervoso. Mas isso não faz sentido. Dá licença, doutor. Marina! Como tá se sentindo? Marina... O que aconteceu? Você tá muito estranha. O que você tá procurando? A propósito, eu tô indo pra uma viagem de negócios. E ela é muito importante. É hora de você esquecer as viagens de negócios e o trabalho até tarde. Nossa, eu perdi alguma coisa? Por que é que você decidiu se tornar uma ditadora logo hoje, hein? Você já devia saber. Só me fala o que você tá procurando. Eu não tô entendendo. Você se lembra quando nós fomos ao cartório e tinha uma estátua no painel? Bom, eu acho que sim. Bom, eu tô procurando por ela. Pelo amor de Deus, por quê? Por que é tão importante encontrar isso? Só quero me lembrar de onde eu deixei. Achei. Bom, agora me explica o que tá acontecendo. Eu tenho que ir embora. O que você tá fazendo? Você já vai saber. Victor, eu te amo demais. E você sabe. Não consigo viver sem você. E você também sabe. Marina, eu não tô entendendo nada. Para de bobeira. O que tá acontecendo? Eu quero que escolha. Ou estamos juntos, ou eu vou tomar essas pílulas. Você tá de brincadeira. Não tô brincando. Chega. O que você tá fazendo? Vamos, vai, se acalma. Por favor. Se acalma. Sabe, eu te amo. Eu te amo muito, Marina. Eu acho que já é hora de você me explicar o que tá acontecendo. Eu vi que você estava com outra mulher. Vocês riam, se abraçavam e até se beijavam. Mas onde você viu isso? Me mandaram algumas fotos hoje. Ué, então me mostra. Isso é uma mentira. Deve ter sido uma edição. Alguém que quer separar a gente. Perdi o meu celular. Não me lembro do que aconteceu depois que eu vi. Eu só acordei no hospital. Não se preocupa. Eu tenho certeza que tem uma explicação pra isso. Os seus olhos brilhavam. Parecia muito feliz. Mas que loucura. Os meus olhos brilham de felicidade quando eu tô com você, meu amor. Vamos. Vai, você tem que relaxar. Tá bom? Eu tenho que ir. Até mais. Você vai viajar? Sim. Então eu vou com você. Não ficarei tranquila se eu não ficar ao seu lado. Marina, não fala besteira. Vai ser uma viagem chata de negócios. Vai ser homens negociando, quilômetros de rodovia. Você tem plena certeza que quer ir comigo mesmo assim? Eu posso aguentar. Já chega. Vamos voltar à nossa rotina normal. Eu vou te mandar algum dinheiro para decorar o quarto do nosso bebê. Espera um pouco. Alô? Alô, você que é o marido? Quem fala? O meu nome é Valera. Eu que chamei a ambulância pra sua esposa e ainda tô com o celular dela. Eu olhei nos contatos e li marido, então resolvi ligar. Sim, eu sou marido da Marina. E como está a sua esposa? Muito melhor. Me passa o seu endereço, eu vou buscar o celular. Eu vou com você. Já vamos pra aí. E então? Tá satisfeita agora? Não, eu não posso ir agora. Vamos remarcar essa viagem pra amanhã, por favor. Oi. Eu te ligo mais tarde. Como se sente? Muito melhor, obrigada.
Olha, eu não me lembro, mas eu agradeço muito por você ter me ajudado. Não foi nada. Bom, aqui tá o seu celular. Muito obrigado. Não foi nada. Tchau. Até Tchau. logo. Tá aqui. Deixa eu ver isso. Me dá esse celular. Marina, essas fotos são editadas. Devem ter usado algum programa de edição. Você não percebeu isso, não é? Me fala, como é que você pode pensar que eu tô te traindo? Eu vi essas fotos e depois desmaiei. Eu já entendi. Bem, eu vou pra casa. Eu tô muito cansada. Vamos. Ontem as meninas começaram a falar sobre pares de meias. Sobre os pares de meias? Sobre as meias que desaparecem ou que alguém as rouba. Eu nunca vou entender essa lógica das mulheres, então vamos. E agora pra direita. Isso. Anda e... Tadã! Ah... Por que a gente veio aqui? Olha só. Sim, eu tô vendo. E daí? Valha, eu comprei sua própria doceria. Ela é toda sua. Você merece, querida. E agora você quer... que eu trabalhe aqui dentro? Bom, eu pensei que você ia me agradecer com beijos e abraços. Valha, eu cansei de ter todo esse aroma nessa cozinha aqui. Ah, entendi de onde vem toda essa generosidade. Você quer um ar fresco, é isso que eu tô entendendo? Olha só. Não, escuta você. Eu faço bolos porque eu gosto. E eu faço quando eu quero. Ou quando eu me sinto inspirado, ok? Esse lugar é... sufocante. Eu vou ficar estressada. Tenho que te contar uma coisa. A empresa vai entrar em colapso e eu falo como advogado. Tá tão ruim assim? Você vai usar essa cozinha? Por que você comprou isso? E por que tá perguntando isso, Valha? Eu tinha dinheiro suficiente. E além disso, vai ser o nosso pequeno recurso. Tudo bem. Bom... eu acho que seria bom contratar uns funcionários. Claro que sim. Vamos entrevistar algumas pessoas e contratar bons funcionários. Espera. Por acaso você quer me deixar isso como uma compensação? Ah, lá vamos nós de novo. Por que tá falando bobagem, Valha? Eu não quero viver como a Marina. Isso ia me destruir. Dennis, você não sabe quem é a amante... do Victor? Valha, por que tá mudando de assunto de uma hora pra outra? Porque a Marina já sabe. Ela vai perguntar. Ela já trabalha com a gente. E quem é ela? Bom, não vou dizer mais nada. Deixa a Marina descobrir. Não vou me envolver nisso. Eu espero que você não seja infiel. Bom... é claro que não. Não se preocupe. Flores para o lar. Boa tarde. Oi, como posso ajudar vocês? Poderia, por favor, se afastar? Espera, por quê? Você vai ver. O que você está fazendo? Quem é você? O que vocês estão fazendo? Para! Por favor, para! Para! O que vocês fizeram, seus idiotas? Fiquem longe de mim! Sinto muito, senhora. Não é nada pessoal. São só negócios. Vamos. Júlia, chama a polícia, por favor. Idiotas!
Marina, o que foi, hein? Não costuma me ligar tão cedo. O celular dele tem senha. Não se preocupa com isso, tá? Tem outras opções. Quais? Bom, você me tem e eu já sei de algo. A mulher trabalha na empresa. Então é verdade? Mas eu não sei quem é. Valha! Rápido, tem que ir. Eu tenho que desligar, me desculpa, tá? Uhum. Oi, Juliana. Oi. Quer que eu ligue para o Sr. Victor? Não, eu quero falar com você. Pode falar. Quem é ela? Desculpa, de quem está falando? Se não quer ser demitida, responde. Eu não entendi. Então falarei com meu marido e ele vai te demitir. Ah, com licença. Preciso atender. Alô? Quer saber? Eu sinto pena de você. Mas você não tem o direito de me despedir. Mas o Victor vai fazer o que eu pedi. Por quê? Porque não pode responder a uma simples pergunta. Mas eu não sei nada, dona Marina. Tô falando sério. Por acaso você sabe o inferno que eu tô vivendo? Sinto muito. Quem é ela? Juliana, eu quero a chave da sala de reuniões. Oi? Oi. É ela, né? É ela. Eu vi nos seus olhos. Eu não disse nada. Um olhar pode revelar 1000 verdades. Como você tá? Machucaram você? Kostya, eu não sei o que fazer. Olha o que eles fizeram aqui. Eu fiquei com muito medo. Não se preocupa, a gente vai descobrir. O importante é que você tá bem. Eu te avisei. Pedi pra você. Pra que não falasse nada. Mas não fui eu. Fala isso pro Victor. Você é amigo dele. Fala com ele. No nosso negócio, lidamos com as pessoas assim. Eu não sei o que eu vou fazer. A gente vai resolver isso. Kostya, desde quando você sabia? Eu não quero me envolver nos seus problemas. Não fica bravo comigo, eu me sinto muito mal. Eu não sei o que quer que eu fale. Agora vai. E não chega perto da Sasha. A Sasha é minha amiga. Por que você tá bravo comigo? Essa sua amizade custou bem caro pra ela. Não entendo do que você tá falando. Por que ninguém pode me dizer o que tá acontecendo? Olha lá você mesmo. Meu Deus, quem fez isso? Pergunta pro seu marido. O Victor não faria algo assim. Como pode pensar isso? Não importa quem fez isso. Ontem encomendei uma nova remessa de flores. E hoje sofri enquanto a minha loja foi destruída. É muito doloroso. Como eu posso te ajudar? Não sei. Mas eu acho melhor a gente não conversar até o Victor se acalmar. Eu entendo. Mas eu tenho um pedido. Você pode trocar o seu carro com o meu só por alguns dias? Por quê? Seu carro é bonito e moderno. O meu é velho e eu uso pra carregar flores e fertilizantes. Eu não me importo. Tudo bem, mas talvez estrague seu carro. Não importa, eu só quero um carro que o Victor não reconheça.
Então você vai seguir ele? Sim. Quero ver com os meus próprios olhos. Você é masoquista. Também vou comprar alguns binóculos para poder ver melhor. Entendi. Bom, leva o meu carro. Eu vou falar com o Kostya mais tarde, tá bom? Mas saiba que minhas rosas vão estragar seu estofamento. Isso não é importante. Eu sei quem ela é. É sério? Sim, é sério. E ela é linda. E isso é horrível. É mesmo. Calma, calma. Você também é. É muito linda. E inteligente. E prática. Você cuida do Victor já faz muito tempo. Sim, e pelo visto não foi suficiente. A gente se fala.